Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia. Exaltado seja o nosso Deus que tem nos sustentado, que tem nos fortalecido. A Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos tempos. Então, meu irmão querido, minha irmã querida, nessa noite creia, neste momento creia que o Senhor permanece, que o Senhor está do teu lado, que Ele não te abandonou, que Ele continua te amando, que Ele continua desejoso por abençoar a sua vida e através da sua vida abençoar a nossa cidade, abençoar o nosso país, abençoar as nações. Nós estamos num período ainda difícil, desafiador, não podemos nos reunir nas nossas células como normalmente fazíamos e a gente sente falta disso, esse contato humano, aliás. A célula tem esse aspecto, né, tão lindo, que é aproximar, que é nos fazer ter aquela sensação de pertencer a uma família e muito além de uma sensação, né, a célula traz para nós a verdade de que nós estamos vivendo na família de Deus. Célula é comunhão, célula é oração, célula é alcance dos que ainda não conhecem a Jesus, célula é um estilo de vida que glorifica através do discipulado o nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus, a célula é a maneira como nós encontramos para que nesses dias, para que nestes tempos, nós possamos anunciar o amor de Deus. É claro, faz falta a presença dos irmãos e das irmãs. Nesses dias que nós não podemos nos reunir, nós usamos a tecnologia para que seja pelo menos um meio paliativo daquilo que nós sentimos falta, daquilo que é a nossa necessidade, que é estar juntos uns dos outros. Mas vai passar, daqui a pouco nós vamos superar essa fase e vamos viver em nome de Jesus um novo tempo e uma nova história. Vamos orar e vamos pedir que Deus esteja conosco. Nós costumamos dizer que célula é o poder de Deus nas casas, então creia que nesta hora o poder de Deus está entrando na sua casa, que a presença de Deus está assim não só por causa de um estudo, mas que a presença de Deus está aí porque nós cremos, porque nós invocamos a presença dEle. A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, orando e clamando, Ele está ali presente no meio deles. Então o Senhor está aí comigo, está aqui comigo, está aí com você, abençoando, dirigindo e fazendo algo novo para o louvor da glória dEle e para a nossa felicidade. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, ó Deus, por tudo que fizemos até aqui. E, Senhor, nesta hora, pedimos, sê conosco, sê com a nossa família, sê com os nossos amigos e amigas. Paizinho querido, cada pessoa, cada um dos teus filhos que estiver agora conectado, Senhor, ligadinho, ó Deus, para participarmos juntos, ó Deus, da célula, do estudo bíblico, cada vida que, ó Deus, ainda assistirá, possivelmente assistirá e participará deste estudo nos próximos dias, que o Senhor possa conduzir e falar de uma maneira nova, preciosa e poderosa. Reconhecemos, Senhor, que nós somos humanos, que nós somos limitados, que nós somos falhos, ó Pai, em muitas situações da nossa vida. Reconhecemos a nossa limitação e pedimos perdão, Senhor, quando as nossas limitações, ó Pai querido, geraram pecado. O pecado de palavras, de pensamentos, de atitudes, o pecado da insensibilidade, enfim, situações, meu Deus, que nos distanciaram do Senhor, que nos distanciaram, ó Deus, do nosso próximo, que trouxeram, ó Pai, ou que geraram de alguma forma tristeza no nosso interior. Pai querido, nós te pedimos, perdoa, derrama da sua glória e da sua graça e fortalece-nos neste tempo. Pai amado, é a nossa oração, já agradecendo ao Senhor por tudo, no poderoso e glorioso nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos adorar ao Senhor com um cântico. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3,16 que nós somos o santuário do Espírito Santo. Então declara com fé nessa noite que você é casa de Deus,
que você é morada de Deus, sim, que neste tempo, que neste momento, o Espírito Santo possa encher essa casa que é a sua vida, encher esta casa que é o seu coração, em nome de Jesus. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
Cremos que o Senhor, Ele tem dirigido e conduzido as nossas vidas para que nós possamos, então, finalizar esse processo. E hoje, de uma maneira muito especial, o Senhor quer falar conosco sobre o tema Vivendo em Paz com os Outros. É possível viver em paz com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus amigos, com os seus vizinhos? Entre ser feliz e ter razão, qual é a opção que você tem feito ao longo da sua vida? Muitas pessoas, em busca de uma pressuposta razão, constroem muros ao invés de pontes, destroem a paz ao invés de edificá-la e construí-la. Queridos irmãos e irmãs, se existe algo que está no coração humano e que está no coração de Deus, é a necessidade de estabelecermos vínculos, é a necessidade de vivermos bem e em paz conosco e com o nosso próximo. O Senhor Jesus disse que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, nós sabemos disso. E que o segundo, semelhante àquele em grandeza e em importância, é amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Nesses dias, meus irmãos e minhas irmãs, em que tantas coisas querem tirar a nossa paz, nós somos desafiados a vivê-la não na perspectiva humana, não na perspectiva do tempo em que nós vivemos, mas uma paz que vem de acordo com aquilo que a Bíblia, que a palavra de Deus nos orienta e nos ensina. O texto base do nosso estudo hoje é Romanos capítulo 12, versículo 18, quando o apóstolo Paulo disse à igreja de Roma, ele escrevendo esta igreja, ele naquele momento dando uma série de instruções sobre convivência, comunhão e relacionamento, ele disse: no que depender de vós, tenham paz com todos os homens. No que depender de vocês, né, pensando numa tradução mais moderna, numa forma coloquial, né, para o nosso tempo, no que depender de vocês, tenham paz com todas as pessoas. E sabe, queridos, essa é uma das grandes questões da vida, é algo que nós enfrentamos com regularidade. Como viver em paz com as outras pessoas, como restaurar relacionamentos que, de vez em quando, acabam entrando em conflito. Como restaurar a paz rompida num relacionamento onde há uma divergência, onde há uma discussão. Como estabelecer a paz com as pessoas que, às vezes, em algum momento, podem voluntariamente ou até involuntariamente nos ofender. A verdade é que hoje nós somos, ou a sociedade de forma geral, é muito melindrosa, há muitos melindres, há muitas pequenas situações que vão tirando a nossa paz e, às vezes, uma palavra que uma pessoa usa que não nos soa bem, às vezes uma forma de não cumprimentá-lo ou cumprimentá-la, então nós já achamos que aquela pessoa já não gosta, que aquela pessoa está com algum problema conosco. Jesus nos ensina em Mateus capítulo 5, versículo 9, que bem-aventurados, essa palavrinha em grego é makarioi. É sempre bom falar dessas curiosidades, né? Makarioi, ela é a sensação de ser feliz. Felizes são. Só que a felicidade dessa palavrinha grega não é aquela felicidade estática. Eu recebi algo que me deixou feliz. É aquele exemplo, né? Você recebe um presente, alguém lhe dá um presente, você então recebe o presente e fica feliz. Não. Felicidade ou bem-aventurança, nessa perspectiva do que Jesus está ensinando, não é algo que se recebe, mas é algo que se constrói. Makarioi é bem-aventurado, feliz aquele que vai em busca, aquela que procura a paz. Então Jesus disse: felizes são, bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são aqueles que não ficam esperando, mas aqueles que vão ao encontro, vão em busca da construção de uma vida transformada. O fato, queridos, que quando eu digo de ir em busca da paz, o fato é que Deus deseja que nós vivamos em paz com os outros. Ele também sabe que nem sempre estaremos em paz com todas as pessoas.
Não foi em vão que o apóstolo Paulo disse: no que depender de vós, tenham paz com todas as pessoas. No que depender. O que Paulo está dizendo, o que o Evangelho nos ensina, Jesus disse em outra passagem, que se um inimigo fazer você andar 1 milha, ande com ele 2. Jesus usou a expressão inimigo. Então podem existir conflitos. Se alguém lhe ferir uma face, Jesus disse, oferece-lhe a outra face. Então Jesus não está extinguindo a possibilidade de um conflito, mas ele está dizendo que durante o conflito, quando eles ocorrerem, nós podemos pensar numa perspectiva diferente. A verdade, amados, pensando nos relacionamentos humanos, é que às vezes os conflitos não são facilmente resolvidos. Aliás, amados, vamos abrir o coração, fala a verdade. Há momentos ou há situações em que os conflitos naquela ocasião nem podem ser resolvidos. Mas mesmo assim, diante de Deus, o Senhor espera que eu e você sejamos promotores da paz, da união, e não da guerra, do ódio e do distanciamento. Paulo disse, eu repito mais uma vez, no que depender de vós, no que depender de você, no que depender de mim, tenhamos paz com todas as pessoas. Muitas vezes as pessoas do mundo, de forma comum, olham para os cristãos e falam assim, mas fulano não está na igreja, ele não deveria ter uma atitude diferente? Aliás, nós aqui na nossa igreja colocamos na entrada uma placa que está escrito a seguinte frase: proibida a entrada de pessoas perfeitas. Essa frase não quer dizer que nós não procuramos mudança. Essa proposição não quer dizer que nós nos contentamos em perpetuar o erro. Mas essa placa diz que nós aceitamos o ser humano como ele é. E a partir do que o ser humano é, através da Bíblia, através da oração, através da conversão, enfim, através dos meios de graça que o Senhor oferece, nós vamos trabalhar a mudança de caráter e a transformação da vida. Mas sabe, amados, quando nós olhamos mesmo para o nosso interior, nós vamos perceber que mesmo discípulos de Jesus, em alguns momentos, infelizmente, podem agir tão terrível e desprezivelmente quanto uma pessoa incrédula. O Mahatma Gandhi, ele fala sobre a importância, né, de uma fé, e ele fala assim, eu amo o Deus dos cristãos, mas não a atitude dos cristãos. Ou seja, ele entendia a verdade da propagação do amor de Deus, mas ele não entendia e não compreendia como muitos cristãos, apesar de serem tomados pelo amor de Deus, acabam agindo de uma forma tão terrível quanto a pessoa mais incrédula da face da terra. Vergonhosamente, queridos, infelizmente, a salvação não nos impedirá de sermos mesquinhos, ciumentos, odiosos ou até zangados. Infelizmente, por que a salvação não nos impedirá? Porque esta é uma reação que eu e você precisamos aprender a controlar. A Bíblia diz lá em Gálatas 5 que existem o fruto, né, da carne e o fruto do Espírito. O fruto da carne é composto de tantas situações dissonantes daquela que o Senhor planejou e preparou para as nossas vidas. Raiva, maledicência, gula, enfim, tantas coisas. Mentiras, enganos, vaidades. Sabe, queridos irmãos e irmãs, já o fruto do Espírito percebe que o Senhor vai trabalhando de uma forma diferente. O fruto do Espírito é aquela capacidade que o cristão tem de trabalhar dentro de si qualidades como domínio próprio, amabilidade,
mansidão, amor, paz. Meu Deus, é tudo que nós precisamos. Quando nós falamos que a salvação não nos impedirá de errarmos, amados irmãos e irmãs, o apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, a palavra de Deus nos diz assim: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Procurar a paz, viver a paz, meu irmão e minha irmã, é um desafio. E é somente quando pedimos ao Espírito Santo que trabalhe em nós e através de nós, somente quando entregamos a nossa natureza ao controle de Deus, somente quando procuramos ser seus representantes nessa terra, em todos os relacionamentos que temos, assim, queridos, é que nós iremos além do orgulho, além da vaidade, além das limitações humanas, e sim nos comportaremos como aqueles que promovem e constroem a paz. Em 2 Coríntios capítulo 5, a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, representantes do reino de Deus ou do reino dos céus na face da terra. Onde eu estou, onde você está, é ali instalada a uma representação espiritual do reino de Deus. E eu creio, queridos, que o reino de Deus é um lugar de paz, é um lugar de bênção, é um lugar de confronto, porque quando nós pensamos a perspectiva de Deus, Ele jamais deixará de confrontar aquilo que está errado, mas Ele também jamais deixará de nos amar, de investir em nós e de acreditar em nós. Agora, meu irmão e minha irmã, talvez você de alguma forma possa ter perguntado no seu interior: como lidaremos com os conflitos que surgem e estabeleceremos um resultado pacífico? Pastor, tem jeito de viver em paz com as pessoas? Tem jeito de viver em paz com alguém que nos atormenta, com alguém que fala mal, com alguém que não quer o nosso bem? É possível viver em paz com as pessoas que nos perseguem no lugar onde nós trabalhamos? É possível viver em paz com aquele parente difícil, né, que contesta, que reclama, que murmura? É possível estabelecer a paz? É possível viver um resultado pacífico diante das situações da vida? Por mais difícil que seja, queridos, eu digo a você que sim, é possível. Agora, como nós vamos aprender a lidar com essas coisas? Em primeiro lugar, queridos, eu posso dizer a você sem dúvida alguma que para aprender a construir a paz, nós precisamos olhar para Jesus. Jesus é um exemplo claro, notório, poderoso do que é a construção da paz. Quando você tiver curiosidade, eu sei que você, em nome de Jesus, será instigado pelo Espírito Santo a procurar isso, abra a tua Bíblia lá nos Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Nos 4 Evangelhos, você perceberá que Jesus se relacionava com todo tipo de pessoa. Ele ia onde estavam os leprosos, ele ia no templo. Ele ia na praia ou em lugares abertos, conversar com pessoas simples e acudir pessoas em estado de acusação, como acontece lá em João 8, uma mulher pega em flagrante adultério. Mas ele também ia na casa de uma pessoa, em tese, bem-sucedida, diante dos olhos humanos, como Zaqueu. Aliás, por falar em relacionamentos, é sempre bom lembrar que Jesus levava todos os grupos muito a sério. Ele tinha, por exemplo, um diálogo com os grupos religiosos da época. Os herodianos, que eram os religiosos do templo, ligados a Herodes. Os saduceus, que era uma seita que acreditava na ressurreição, era uma seita, enfim, muito intensa naquilo que pregava, naquilo não acreditava na ressurreição, né? Pregava uma ação intensa, poderosa, em algumas ações, mas religioso vazio. Os essênios, que eram os espiritualistas do deserto. Os fariseus, que tinham aquela regra de pureza intensa. Os zelotes, que eram um grupo voltado para a ação política, para a ação bélica, para o confronto. Sabe, querido, Jesus se relacionava com esses grupos. Jesus levava a sério cada um desses grupos religiosos, grupos políticos,
pessoa simples. Ele valorizava a paz. Ele tentou estabelecer a paz. Quais lições nós extraímos do exemplo de Jesus? A primeira lição é essa, guarde aí no seu coração. Valorize e acredite nos relacionamentos. Se você quer viver em paz com uma pessoa, você precisa acreditar nessa pessoa. Aliás, não só acreditar nesta pessoa, mas entender que esta pessoa é valiosa. Vale a pena preservar um relacionamento com o seu vizinho? Vale a pena preservar um relacionamento com os seus colegas de trabalho? Vale a pena preservar o seu casamento? Vale a pena, meu irmão e minha irmã, cuidar bem dos seus filhos, das suas filhas, dos seus, enfim, das pessoas que estão próximas a você de alguma forma? Sabe, meus irmãos e minhas irmãs, além de entender o valor das pessoas e o valor daquela história, uma coisa que você e eu precisamos aprender é a nos comprometer a fazer aquele relacionamento dar certo. Muitas vezes nós transferimos a responsabilidade. Não, a responsabilidade é do meu pai, é da minha mãe. A responsabilidade é da minha esposa ou é do meu esposo. Não, lá no meu trabalho a responsabilidade é do meu coordenadora, enfim, algum tipo de líder que você tenha em alguma área do lugar onde você trabalha. Nós muitas vezes transferimos a responsabilidade de acreditar e de valorizar nos relacionamentos quando isso depende de mim, quando isso depende de você. Aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles e aquelas que são salvos pela graça, podem encontrar a paz genuína no relacionamento, quando nós aprendemos a valorizá-lo. É muito comum, amados, em um velório, em um sepultamento, nós vermos ali aquelas cenas de despedida muito tristes, e eu já presenciei algumas delas em que filhos olhavam para os seus pais ali dentro de um caixão e diziam assim: papai, eu te amei, papai, eu te perdoo, ou mamãe, ou um pai falando para o filho. Eu já presenciei, infelizmente, eu já presenciei situações como essas ao longo dos meus 17 anos de pastorado. Agora a questão é, por que não valorizamos e acreditamos nos relacionamentos enquanto é possível? Enquanto nós podemos conviver com as pessoas, enquanto nós podemos dirimir as distâncias, enquanto nós podemos, sim, com um pouco de esforço, de boa vontade, abrindo mão em alguns momentos, valorizando cada segundo, cada momento vivido, cada construção, por que não valorizar enquanto é tempo? O apóstolo Paulo, em Atos dos Apóstolos, ele estava indo, ainda era Saulo, o perseguidor da igreja, indo em direção à cidade de Damasco. Ele tem um encontro com Cristo. Ali ele é levado ao chão, ali ele tem uma experiência de ouvir a voz do próprio Cristo falando com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele é tomado de uma cegueira, ele é levado para a cidade de Damasco, e ali em Damasco ele é levado à casa e ele fica na rua direita, na casa de um homem chamado Simão. Naquele momento, segundo as Escrituras, segundo a Bíblia, um líder da igreja, Ananias, estava em oração. E Deus fala para Ananias: Ananias, vai lá. Deus dá a descrição, o endereço. O Espírito Santo fala a Ananias dizendo: vai na rua chamada direita, na casa de Simão, porque está lá Saulo. E importa que você ore com ele, que você imponha as mãos sobre ele, para que ele entenda o quanto ele vai padecer pelo meu nome, porque ele é um instrumento escolhido. Naquele momento, Ananias, ele fala para Deus: Senhor, tu tens certeza? O Senhor tem certeza disso? Ananias, ele até dialoga com Deus, talvez dizendo assim: Senhor, eu acho que o Senhor errou dessa vez, porque esse homem veio aqui para matar os cristãos, não para se converter ao cristianismo. Mas o Senhor fala: vai lá, Ananias. Ananias obedece. E quando Ananias entra na casa da rua direita, a casa de Simão, Ananias entra por aquelas portas, entra no lugar onde Saulo estava,
E Ananias diz assim: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu pelo caminho me mandou vir aqui. Ali Ananias já entendeu que era necessário acreditar e valorizar todo relacionamento. Ele acreditou e valorizou. Naquele momento ele orou, as escamas caíram dos olhos de Saulo, Saulo se converte, Saulo, enfim, é Paulo, o maior pregador do Evangelho depois de Cristo Jesus. Como viver em paz com as pessoas? Em segundo lugar, estabeleça um diálogo constante. Uma coisa importante, queridos, é que normalmente, quando uma pessoa discute com outra pessoa, diverge em alguma situação, normalmente eles param de conversar. Você já viu como é que é hoje? Uma pessoa briga com a outra, discute com a outra, está num grupo de WhatsApp, o que a pessoa faz? Saiu do grupo. Bloqueia o nome do celular. Apaga das mídias, né? Vai lá no Facebook e apaga, bloqueia. Ó, queridos, se sair de um grupo de WhatsApp e bloquear as pessoas no Facebook e resolvessem os nossos problemas, nós deveríamos radicalmente passar a fazer isso exatamente agora. Mas não, amados. Isso não vai resolver os nossos problemas. Nós precisamos aprender a dialogar. Nós precisamos aprender a sentar na mesma mesa, frente a frente, olho no olho. Conversar. Sabe, tenha iniciativa, marido, quando tiver aí alguma dificuldade com a tua esposa, diz a Bíblia, não se ponha o sol sobre a sua ira, não durma sem falar com a tua esposa. Mesmo caso para a esposa. Pais, não deixem de conversar com seus filhos. Converse com eles de manhã, de tarde, de noite. Sabe, queridos, diálogo, tome a iniciativa, não fique esperando, porque a gente fala assim, não vou falar nada, e a outra pessoa diz assim, eu também não vou falar nada. E aí talvez passam semanas, meses, até anos, sem conversarem. Perde-se muito tempo. Então, quer estabelecer a paz? Estabeleça um diálogo constante. Um diálogo não tem que ser apenas aquilo que agrada ao nosso coração. Há conversas duras que não ofendem, onde as palavras certas são empregadas do jeito certo, sem serem ofensivas, mas palavras duras que muitas vezes nos chamam a atenção, que nos fazem rever e repensar algumas questões da vida. Isso é necessário, queridos. Isso é extremamente necessário quando nós conversamos. Nós encontraremos a paz para os conflitos. Encontraremos as soluções para os problemas. Em Efésios capítulo 5, versículo 19, eu gosto dessa tradução da Bíblia Viva, que eu até coloquei aí para que você possa acompanhar. Essa tradução de Efésios 5,19 na Bíblia Viva nos diz assim, conversem muito uns com os outros a respeito do Senhor. Conversem mais sobre a palavra, sobre a vontade de Deus. Eu vi ontem, dia 27 de abril, uma reportagem em que foi feita uma pesquisa nesses dias de quarentena, e a pesquisa perguntou assim, quando terminarem os dias de distanciamento social, qual é a primeira coisa que você gostaria de fazer? Para 32% das pessoas, e foi o primeiro índice, para 32% das pessoas que responderam aquela pergunta, elas e eles querem ir para a igreja. E aí não fez distinção de que igreja que era, católica ou evangélica, enfim, era o apego, o desejo, a necessidade de ir para a igreja. Agora, meu irmão e minha irmã, sejamos sinceros, alguém gosta de estar num templo vazio? Por que as pessoas querem ir para o templo? No templo nós adoramos a Deus, nós cantamos, mas no templo nós encontramos as pessoas que nós amamos. No templo nós conversamos e cantamos salmos, hinos, entoamos cânticos de adoração, louvando ao Senhor com muitas canções e com alegria no nosso coração. Converse mais. Não perca tempo em nome de Jesus. E para a gente encerrar,
uma terceira maneira de estabelecer a paz e de viver a paz uns com os outros. Essa é talvez a ação mais desafiadora. Seja verdadeiro em todo o tempo. Fale a verdade. Não seja uma pessoa mentirosa. Seja transparente. Você e eu não podemos ter uma agenda oculta, manipuladora, em ação, né, que quer manipular as pessoas, que quer coagir as pessoas, ou fazer aqueles joguinhos, né? Você trata uma pessoa aqui de uma maneira, trata a outra ali de outra maneira, distancia, né? Ao invés de ser instrumento de proximidade, às vezes você é aquele que distancia. Não, meu irmão, minha irmã, seja honesto, seja transparente, seja verdadeiro, ser aberto com os outros quando os conflitos surgirem. Você certamente vai ajudar as pessoas a alcançar soluções pacíficas para os relacionamentos. O apóstolo Paulo disse em Efésios 4:25, falai a verdade cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O mundo está cheio de mentiras e, infelizmente, está cheio de mentirosos, porque as mentiras não surgem sozinhas. As mentiras são geradas dentro de um coração mentiroso, um coração obscuro, um coração e uma vida que não é transparente. Seja verdadeiro, seja verdadeira, seja transparente em todo tempo e em todo momento. Quer viver em paz? Não esconda nada de ninguém, porque quando nós escondemos alguma coisa de alguém, seja quem for, em que nível for, isso vai gerar descontentamento, isso vai gerar desconfiança. Você pode perceber que pessoas mentirosas sempre acreditam que os outros também são mentirosos, que uma pessoa que trai sempre vai julgar os outros como traidores. Agora, quem fala a verdade sempre pautará a sua ação e a maneira de ler a vida e a vida das pessoas pela verdade, por aquilo que acredita. Estabeleça a paz, fale a verdade, seja transparente, em nome de Jesus. E aí, queridos, diante destas coisas, nós chegaremos ao cerne, né, ao centro do problema. Enquanto você se comunica abertamente com os outros, dando uma olhada honesta na raiz do conflito, e o problema às vezes não são os outros, né, amados? O problema às vezes está aqui dentro de mim. Pode, de alguma forma, estar dentro de você. Estabeleça a paz, ou seja, olhe para si mesmo, pense em si mesmo, esteja apto para trabalhar qualquer dificuldade e estabelecer um relacionamento completamente abençoado em todo tempo e em todo momento. Em Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15, a palavra de Deus nos diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, ou seja, esforce, dedique-se. Lembra lá do conceito de Jesus, bem-aventurados os pacificadores, ou seja, aqueles que vão em busca da paz. Então, esforce-se constantemente, diariamente, para ser santo, para fazer o que é correto, para fazer o que é justo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. O escritor de Hebreus continua: cuidado que ninguém se exclua, não é que os outros te excluirão. Quem exclui a si mesmo da graça é você, sou eu. Poderá ser você, poderá ser eu mesmo. Então, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Meu irmão e minha irmã, chegue lá, no centro do problema. Não é vergonhoso pedir perdão, não é vergonhoso reconhecer que errou, não é mais e nem menos, é humano. Nós erramos, nós acertamos. Nós podemos elogiar, como nós podemos também reconhecer quando o trabalho não foi bem sucedido. Nós podemos pedir perdão, nós podemos dar o perdão.
Nós podemos colocar, sim, uma pedra sobre as situações do passado, e como aconteceu lá em 1 Samuel capítulo 7, dizer assim, Ebenezer é pedra, né? É pedra de perdão, é pedra de recomeço, ou seja, coloque uma pedra, ou seja, esqueça o passado e diga, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E avance, vá em frente, não fique estagnado, não fique parado onde você está, em nome de Jesus. Quando você se esforça para viver em paz com os outros, permanecendo na palavra de Deus, saiba que o Senhor estará com você, Ele transformará os conflitos e Ele trará benefícios, Ele trará crescimento espiritual, a sua fé será mais madura e uma graça preciosa do céu será derramada na sua vida. Em Gênesis 50, 20, esse é o último versículo que eu cito para que nós possamos orar. Em Gênesis 50, versículo 20, José diante dos seus irmãos, José diante do seu pai já idoso, ele está dialogando, conversando com eles ainda temerosos com relação ao futuro. José disse assim, vocês planejaram o mal contra mim, mas o Senhor transformou maldição em bênção. Meu irmão e minha irmã, você quer viver em paz com os outros? Quer viver em paz com você mesmo? Quer viver em paz com Deus? Procure a paz. Desista da ansiedade, supere o medo, avance para a glória de Deus. O Senhor pode, em você, por você e através de você, construir um novo mundo para a glória do nome dEle. Vamos orar? Em nome de Jesus? Aleluia. Paizinho querido, nos ajuda, Senhor, a acreditar e valorizar nos relacionamentos. Ajuda-nos, meu Deus, em nome de Jesus, a entender o centro das dificuldades. Nos ajuda, Senhor, a sermos verdadeiros e transparentes em todo o tempo. Paizinho querido, que a sua presença seja sobre nós de uma maneira tão poderosa, tão intensa, que ao invés de nos calarmos diante dos problemas, ao invés de nos distanciarmos e cortarmos os vínculos, que nós possamos propor o diálogo, que nós possamos, meu Deus, de uma maneira preciosa, Senhor, promover o renovo, a restauração, a cura e a transformação. Meu Deus, nós sabemos que os conflitos ocorrem. É impossível afirmar que nunca existirão problemas. É impossível afirmar que nunca existirão conflitos. Mas também é impossível dizer que nós não podemos resolvê-los. Mesmo que leve tempo, mesmo que leve esforço, paciência, fé, perdão. Ah, Senhor, negociações no sentido de sentarmos juntos. Ah, meu Deus, chegarmos, ó Pai, a um ponto comum, a um denominador comum. Senhor, nos ajuda nisso, Paizinho. Dá-nos equilíbrio. Que nós possamos, como o Senhor Jesus disse lá em Mateus 5, que nós possamos ser bem-aventurados, construindo a paz, sendo pacificadores. Que nós possamos cumprir com o conselho do apóstolo Paulo, no que depender de vós. Tenham paz com todos os homens. Sê conosco nesse tempo, Paizinho. Sê com a tua igreja nesses dias. Sê com as famílias que estão preocupadas, enfim. Seja com os doentes, sejam com os enfermos. Guarda a nossa cidade, guarda o nosso país. Sê com a nossa nação, Senhor. Dá livramento, Pai, de morte. Dá livramento, Senhor, de violência. Senhor amado, espírito de morte, de suicídio, dá livramento, Senhor, dos conflitos, ó Pai, entre pais e filhos, entre maridos e esposas. Senhor, que haja paz, que haja cura, que haja transformação, que a igreja, que os discípulos e as discípulas do Senhor não se portem ou não se amodelem aos costumes e às regras daqueles que não conhecem ao Senhor, daqueles que não conhecem a Tua palavra, mas que nós sejamos o sal desta terra, que nós sejamos a luz desse mundo, Senhor, em nome de Jesus. Ajuda e fortalece, ó Deus, para que nosso testemunho
fale mais alto, ó Deus, do que as nossas ações, do que, ó Deus, as nossas atitudes, que este testemunho glorifique e exalte ao Senhor em todo tempo e em todo momento. Fica conosco nesse tempo, Paizinho querido. Fortalece, dirige e conduz a cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Para a gente pensar um pouquinho, encerrando essa etapa do nosso estudo de hoje, essa situação que a gente sempre propõe, né, que é o tempo a sós com Deus. E eu quero te desafiar para no teu tempo a sós com Deus, no farol de oração da madrugada, enfim, quando você estiver clamando e pedindo a presença de Deus, pensa nessa frase que eu coloquei no estudo. O fato é que Deus deseja que vivamos em paz com os outros. Ele também sabe que nem sempre estaremos em paz com os outros. Conflitos ocorrem. Às vezes, os conflitos não são resolvidos facilmente. Pense nisso. Eu poderia escrever que tudo vai dar certo, que você nunca terá problemas, que o seu casamento será perfeito, que os seus filhos, você nunca terá divergência com eles. Não, isso não é verdade. Conflitos ocorrem. Pense nisso. Não valorize os conflitos, mas entenda que eles podem ocorrer. E o desafio é, quando eles ocorrerem, qual será a sua opção? Ser feliz ou ter razão? Qual ou quais pessoas você deve, nesse momento inicial, valorizar, procurar para dialogar? Qual ou quais pessoas você precisa ser transparente para estabelecer a paz nesses dias? Não perca tempo. É no tempo que se chama hoje. Isaías 55 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Então é hoje, é agora, não perca tempo. E para você decorar aí, exercitar a sua memória, decore Romanos 12, 18, grave no seu coração, se possível, quanto depender de vós, tenham paz com todos os homens. Amém, queridos? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça e que verdadeiramente possamos, nesses dias, viver a paz, construir a paz com Deus, a paz com o nosso próximo, a paz conosco mesmo. Obrigado pela tua companhia, obrigado pelo privilégio que você concede de que eu possa entrar na tua casa através das mídias sociais, através deste estudo, que não somente eu, mas que a presença de Deus, que a vontade de Deus seja revelada na sua vida. E eu me despeço clamando a bênção que está lá em Números, capítulo 6, de 24 a 25, quando a palavra de Deus nos diz assim: que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor, meu irmão e minha irmã, levante o rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz. Que a paz de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Que a paz de Deus seja sobre as nossas cidades, sobre o nosso país. Em nome de Jesus. Amém.